Quando a propaganda falha, a resposta é fingir que mudou. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Se você está aqui, então provavelmente já deve ter visto as partes 1 e 2 desta série. Porém, mesmo assim, vamos relembrar brevemente algumas coisas que já foram tratadas. A União Soviética era a segunda maior economia do mundo, mas somente no papel. Enquanto o governo soviético estava mandando o primeiro homem para o espaço, sua população passava fome. E isso se dava pelo fato da economia soviética ficar presa a um planejamento central e pela ausência de um sistema de preços. Com os grandes avanços tecnológicos do século XX, cada vez mais havia um abismo de diferença entre o que o governo mandava produzir e o que as pessoas realmente queriam que fosse produzido. Morar na União Soviética era como morar em um país com um PIB americano, mas com a pobreza da Venezuela atual. Muito dessa produção soviética era direcionada à guerra. Claro que, por se tratar da Guerra Fria, os soviéticos não entravam em um combate direto com os americanos, mas buscavam apoiar revoluções comunistas em diversos países. A princípio, isso parecia ser uma excelente ideia. Com mais aliados comunistas, a economia da União Soviética poderia crescer ainda mais. Porém, se você se recorda do vídeo A Economia da Coreia do Norte, deve se lembrar que, a partir dos anos 80, os países comunistas começaram a entrar em conflito uns com os outros, levando muitos a ficarem do lado da China, e assim reduzindo a influência internacional da União Soviética. Outro fator altamente prejudicial para a União Soviética foi o crescimento do mercado negro. Graças à ineficiência estatal que todos conhecemos em praticamente todos os setores da vida, os soviéticos deixaram de acreditar que o governo seria capaz de fornecer coisas básicas, como comida, por exemplo. Desse modo, cada vez mais o mercado negro tomou o lugar do Estado em fornecer produtos e serviços. Obviamente, não temos números confiáveis de quão grande era esse mercado paralelo, até porque a ideia era ser secreto. Contudo, olhando para o tamanho do mercado negro em países socialistas atuais, é possível ter uma noção da magnitude de trocas paralelas sendo feitas. Com esse enfraquecimento, os países do leste europeu, que eram controlados sob ameaças da União Soviética, passaram a tomar de volta o controle de seus países. Em outubro de 1989, a Hungria foi o primeiro país a planejar eleições abertas, ao invés de aceitar o presidente nomeado pelo Partido Comunista. A Polônia seguiu o exemplo, mas vendo a oportunidade, não queriam esperar até o final do ano e realizaram suas eleições em junho de 89. Para a surpresa de 0 libertários, na eleição para o Senado polonês, 99 dos 100 cargos foram ocupados pelo Partido Solidariedade, que era extremamente anticomunista. Na Hungria, as eleições resultaram na abertura de suas fronteiras para o oeste europeu menos socialista. Desse modo, milhares de pessoas abandonaram a canoa furada que era o comunismo. Então, através de eleições e algumas revoltas armadas, a maioria dos governos comunistas europeus caiu até 1990 e o sentimento de liberdade se espalhou até a União Soviética. Em 91, os presidentes dos estados soviéticos, liderados pelo presidente da Rússia, que na época era um estado e não um país, se uniram para tomar o poder, dissolvendo assim a União Soviética. É claro que isso é meramente uma simplificação. A queda da União Soviética em si já daria um vídeo próprio. Agora vamos focar na economia da Rússia, já que a maior parte do legado soviético ficou com ela. Mas muito do abordado aqui também se aplica a alguns países que formavam a União Soviética. Com o fim do comunismo, a Rússia precisava de uma adaptação ao corporativismo, que é conhecido como capitalismo atualmente. Para isso, o governo russo decidiu seguir as estratégias recomendadas pelo Consenso de Washington, criado em 1990 e que funcionava como um guia para ajudar os países europeus que largaram o comunismo rumo à melhora econômica. Pensar que a Rússia viria a aplicar esse plano apenas um ano depois era impensável. Até a sua queda, a União Soviética era a segunda maior economia global. Economistas socialistas ao redor do mundo diziam que uma economia tão grande assim não iria quebrar de uma hora para outra e que o sistema comunista ainda duraria muitos anos. Porém, os economistas de verdade da escola austríaca já sabiam que a queda da União Soviética era inevitável. As recomendações do Consenso de Washington eram 10.
Número 1. Política de disciplina fiscal. Em termos simples, o governo deve parar de gastar dinheiro que não tem. 2. Redução de gastos públicos com subsídios, ou seja, parar de dar dinheiro para certas empresas amigas do governo. 3. Diminuição de impostos. Esse eu nem preciso explicar, não é verdade? 4. Taxas de juros definidas pelo mercado, o que significa nada de ficar baixando os juros na canetada. 5. Câmbio flutuante, ou seja, nada do governo estabelecer a taxa de câmbio da moeda. Deixa que o mercado determine o valor dela. 6. Liberação do comércio, especialmente o internacional, o que para a Rússia significava parar de estabelecer limites e cotas de importação e exportação. 7. Permitir investimento estrangeiro. E parte disso, logicamente, seria o governo não tentar roubar o dinheiro investido de fora. 8. Desregulação para acabar com burocracia. Deixar as pessoas viverem sem ter de pedir permissão do Estado para cada pequena coisa que querem fazer. Uau, que sonho! 9. Garantia dos direitos de propriedade privada, que obviamente era o ponto mais importante de todos. E 10. Privatizações. Abrindo parênteses aqui, agora eu pergunto: se esse plano fez com que economias miseráveis do leste europeu se tornassem economias de primeiro mundo, o que aconteceria se o Brasil seguisse esse plano de 30 anos atrás? Já parou para pensar? Bem, a Rússia, naquela época, passou a aplicar esse plano, porém de um jeito muito socialista. A privatização de empresas estatais ocorreu, mas os compradores eram em maioria membros ricos do Partido Comunista Russo. Então a Rússia basicamente transformou funcionários públicos de alto escalão em empresários de alto escalão. O interessante é que, graças às aberturas de mercado, a população russa, que anteriormente passava fome, melhorou tanto de vida que até ultrapassou os brasileiros em menos de 30 anos. Porém, os antigos governantes russos se tornaram ainda mais ricos. Foi através dessa venda de empresas governamentais para os mafiosos russos que o atual ditador russo, Vladimir Putin, chegou ao poder. Na verdade, para esses membros do Deep State russo, a liberalização também foi muito benéfica. Não somente eles seriam capazes de ganhar muito mais dinheiro do exterior, como poderiam esbanjar o dinheiro em coisas que não seriam possíveis na União Soviética. Ainda melhor para eles, a possibilidade de retirar seu dinheiro do país. Estudos apontam que a quantidade de dinheiro que os milionários e bilionários russos têm fora do país é igual ao valor que tem dentro do país. Com o crescimento do mercado, o governo russo perdeu muito de seu poder. Então, como forma de voltar à relevância, o ditador decidiu largar o consenso de Washington e passou a estatizar diversos setores que ele dizia serem estratégicos. Hoje, a Rússia é a maior produtora de gás natural no mundo, além de contar com diversas empresas no setor de mineração, energia, agricultura e indústria. Mas muita dessa produtividade voltou às mãos do Estado. Como se não bastasse o governo interferindo no livre mercado, outro fator é muito danoso aos russos: a máfia. Lembra de como o mercado negro ganhou poder? Para se defender do governo, eles formaram certos grupos armados, e com o fim da União Soviética, muitos desses grupos se converteram em máfias. O governo soviético desarmou completamente sua população, concentrando o armamento nas mãos de poucos oficiais. Com o fim do comunismo, muita dessa força coercitiva teve de ser dispensada para conter as despesas, de forma que alguns dos antigos oficiais que extorquiam a população decidiram continuar a fazer a mesma coisa paralelamente ao Estado. A máfia russa obteve muito poder e exige pagamentos de certos estabelecimentos comerciais, além de cobrar pela proteção de algumas pessoas, que infelizmente não podem se defender por estarem desarmadas. Atualmente, a situação do povo russo ainda é muito inferior à de outros países de primeiro mundo, já que a população tem que lidar com duas entidades querendo pegar para si parte de sua riqueza ao mesmo tempo. A Rússia é um dos países mais desiguais do mundo, porém, quando aquele seu amigo socialista vier dizer que isso é culpa do capitalismo, lembre para ele que essa desigualdade é apenas um reflexo da desigualdade ainda maior que havia durante o regime comunista. Apesar disso, o futuro russo tem uma vantagem promissora. Lembra do navio Evergreen que encalhou no canal de Suez? Por causa dessa demonstração de fragilidade, as empresas de navegação estão procurando cada vez mais alternativas para levar produtos da Ásia, especialmente da China, para a Europa e América do Norte.
Eis que entra em cena o Oceano Ártico. Estamos falando de um caminho que navios podem traçar seguindo pelo norte da Rússia. Esse caminho encurta a viagem em até 40%, economiza combustível em aproximadamente 35% e evita ter de pagar altas taxas pela utilização do Canal de Suez. Além disso, essa rota evita piratas, que são muito comuns no Oriente Médio, e evita preocupação com os limites de tamanho para passar pelo canal. Isso sem considerar o quão mais rápido é em comparação a dar a volta na África e o quanto mais barato é em comparação ao transporte aéreo e rodoviário. O único problema para utilizar essa rota é o gelo. Entretanto, com os avanços tecnológicos, é provável que muito em breve vejamos mais navios utilizando esse caminho para o transporte de mercadorias. E já que esse trajeto é praticamente todo pela costa ao norte da Rússia, portos ao longo da margem podem servir de grande potencial para a geração de empregos e riquezas para os russos dispostos a trabalhar no frio ártico. Além disso, com o derretimento do gelo no norte do país, grandes fontes de recursos minerais estão sendo encontrados, especialmente pedras preciosas. Se o governo russo vai deixar a população se beneficiar dessas novas oportunidades de mercado ou se vai atrapalhar ainda mais, voltando às bases comunistas da União Soviética, é uma pergunta que ainda está para ser respondida. Em resumo, o comunismo destruiu a economia russa em troca de bons números no papel, enquanto que o livre mercado fez a Rússia sair do pódio de maiores economias do mundo, mas aumentou imensamente a riqueza da população. Infelizmente, para os russos, eles trocaram um governo por uma máfia no domínio da economia. Certas coisas, meu amigo, realmente nunca mudam. Obrigada por sua audiência. Este artigo foi sugerido e escrito por Liber Road, revisado por Paulo Almeida e narrado por Baby Oda. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja acompanhar nosso conteúdo, inscreva-se no canal e clique no ícone de campainha. Até a próxima!